Muito bem, eu estou tendo o prazer de receber aqui mais uma vez o Dr. Kênio de Souza Ferreira, advogado, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. E o tema de hoje, Dr. Kênio, é desapropriação, não é? Isso aí. Complicado a tal da desapropriação. Muito bom receber você. Dr. Kênio, é o seguinte, por um motivo qualquer, o poder público, em determinado momento, pode pedir a desapropriação de um caso, de um imóvel. Um caso muito comum nas grandes cidades, no alargamento de uma avenida, né, num projeto de urbanização, enfim. Né, vai passar o metrô, uma rodoviária nova. Tá, muito bem, a cidade não pode parar, né, a gente entende essa necessidade em alguns casos. Mas a ideia que fica é de que o proprietário do imóvel desapropriado é sempre prejudicado. O imóvel é subvalorizado, ele recebe menos do que deveria. Não é mais ou menos por aí? A sua colocação é perfeita. Realmente acontece isso com frequência. O poder público se vale, né, do seu poderio, até de afrontar a pessoa, inibir que a pessoa venha procurar um advogado para defender os seus interesses. Então, vai aquele fiscal, aquele representante do poder público, né, para inibir a pessoa. Intimidar mesmo. Intimidar a pessoa. Não, eu vou lhe pagar o preço de mercado. E a pessoa, às vezes, fica na esperança de que o poder público irá pagar o preço que vale. Só que, na prática, Luiz, a regra qual que é? Paga um valor simbólico, às vezes um quinto do valor. Então, o imóvel vale, às vezes, R$500 mil, paga 100 mil. E a pessoa fica surpresa. Então, ela tem que tomar providências com antecedência para não se ver numa situação completamente fragilizada em relação à tomada daquele imóvel. Bom, e como lidar com essa pressão do agente público, né, que em alguns momentos é realmente uma pressão muito forte, né? Qual seria a alternativa ou o caminho que essa pessoa tem que buscar? Basicamente, chega lá o agente público e fala assim, ó, se você reclamar, vou negociar, vou te pagar o preço de mercado. Se reclamar, vou te pagar o preço do IPTU ou abaixo do IPTU. Nós sabemos que o valor do IPTU está ali 1/3 do valor em geral. Então, o correto é, quando a pessoa souber que tem um projeto naquela região, ela procura um advogado especializado para orientá-la, para tomar providências imediatas, Luiz, de maneira a garantir o pagamento do valor real de mercado. Então, só um minuto, por gentileza, que estão sinalizando para mim. Nós estamos com um problema de áudio. Ah, por gentileza, pode entrar o nosso operador de áudio, famoso Mateusão. Menino bem nutrido, criado com Danoninho, olha só. E atleticano também. Tem essa camisinha do Atlético. Vamos trocar aí, acho que algum problema. Nós estamos com um programa ao vivo, né? E ao vivo é isso mesmo. Ao vivo acontece. Acontece. Mas o doutor Kênio, daqui a pouquinho o microfone dele vai estar regularizado e voltou a funcionar. Ele está explicando para a gente de como é que o cidadão deve proceder. Vamos falar aí, vamos ver se está dando certinho. Tá ok? Ok, 1, 2, gente, 3, ok testando. aí? Ok, chegando o áudio aí, bacana, bacana. Bom, aí, vamos voltar aqui a pergunta. Eu perguntava o seguinte, qual a atitude do cidadão que está tendo o seu imóvel desapropriado diante dessa, vamos dizer, dessa pressão do agente público? O que deve ser feito é a pessoa entender o lado profissional. O poder público sempre vai pagar muito abaixo do que vale isso é um fato. Então deve procurar um advogado especializado na área para que tome medidas emergenciais com antecipação para criar uma situação de que, quando sair o decreto de desapropriação, o poder público seja obrigado a pagar o preço de mercado. Só que é necessário agir com antecedência. Então nós sabemos que o poder público, quando vai tomar o imóvel, vai fazer alguma grande obra, ele faz sondagens primeiro. Então no momento que o proprietário souber que tem sondagens, que ele já procure tomar cautelas jurídicas para inibir o pagamento menor. Por que eu falo isso? Porque se deixar para que o poder público primeiro entre com a ação, ele vai chegar lá com mandado judicial, vai retirar a pessoa de lá até a força e vai pagar um valor simbólico. Aí, Luiz, imagina que vale R$500 mil reais o imóvel. O poder público vai desapropriar, paga lá 100 mil em juízo
e a pessoa vai reclamar a diferença para receber que é 10 anos. Você vai levantar desses 100 mil apenas 80%. Então, acho que o grande diferencial de um lado profissional por parte do proprietário, ele agir com antecedência. Antecipar a jogada. Para que ele venha receber os 500 mil antecipadamente, sem ser por precatório daqui a 10 anos. Então vamos lá, se ele aceita, ou caso venha acontecer o depósito do valor que o poder público acha que deve depositar, se isso acontece, se esse dinheiro cai na conta, ou se isso é depositado em juízo, aí já é mais complicado. Muito mais complicado. Por quê? Porque não há como contestar a desapropriação. É um direito do Estado, né, sim, do poder público. Agora é bom deixar isso claro. Ele só vai discutir o valor. Se ele deixou para discutir depois que entrou com a ação o poder público, ele vai levantar só 80 mil reais dos 100 mil, só 80%, né, no caso, e vai discutir os 400 mil de diferença num processo que demorar 3, 4, 5, 10 anos. E receber com precatório. O precatório, a gente sabe que vai valer metade do valor de mercado, o precatório. Então, na prática, é importante que o proprietário entenda que não deve dormir no ponto. Ele tem que agir com antecedência. E o poder público, quando chega naquele imóvel, ele procura inibir para que a pessoa não busque o seu direito com antecedência. Então, a orientação principal é que nós estamos recebendo do Dr. Quênio. Preste atenção, meu amigo. Se você está em vias aí de ter um imóvel desapropriado para construção, de uma realização de uma obra pública qualquer, preste atenção. Procure o mais rápido possível um advogado especializado em direito imobiliário. Ele vai te dar orientação e não permita, faça tudo para que o Estado não deposite em juízo um determinado dinheiro, um determinado valor que ele acha que seria o justo para a sua indenização. Tá? Então, eu acho que esse é o principal conselho, né? Com certeza, e o ponto que eu acho interessante é aquela questão da pessoa não ficar inibida, né? Não acreditar que vai receber o preço de mercado, porque nós sabemos, ninguém desapropria e paga o preço de mercado. A verdade é essa. Claro que não. Por via de regra, não. Sempre um pouco, né, ou bem abaixo do valor de mercado. Teve um caso lá na cidade administrativa, naquela região, em que o Estado desapropriou vários terrenos pagando 1/10 do valor. É complicado. É uma coisa absurda, né? É complicado, né? Com certeza. Bom, o cidadão tem que estar ciente dos seus direitos sempre e procurar esses direitos. Isso aí, disso aí ninguém pode abrir mão. Doutor Quênio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Grande prazer. Semana que vem, daqui uns dias, nós vamos voltar a conversar, porque o que tem de assunto nessa área imobiliária, né? Inclusive, nós estamos aí com a questão dos aluguéis, que aumentou muito o valor do aluguel, tem muita